Olá, seja bem-vindo ao nosso Liturgia Diária. Cor litúrgica, branco. Oitava da Páscoa. Terça-feira de 2 de abril de 2024. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro disse aos judeus, que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza, Deus constituiu Senhor e Cristo a este Jesus que vós crucificastes. Quando ouviram isso, eles ficaram com o coração aflito, e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, que devemos fazer? Pedro respondeu: Convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos vossos pecados. E vós recebereis o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vós e vossos filhos, e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar para si. Com muitas outras palavras, Pedro lhes dava testemunho, e os exortava, dizendo: Salvai-vos dessa gente corrompida. Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo. Naquele dia, mais ou menos 3.000 pessoas se uniram a eles. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsório. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Reta é a palavra do Senhor, e tudo o que ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça. Mas o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem, e que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. No Senhor nós esperamos confiantes, porque Ele é nosso auxílio e proteção. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo mais segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu, então, 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus, de pé. Mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste, e eu o irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou, em hebraico, Rabuni, que quer dizer, mestre. Jesus disse: Não me segures. Ainda não subi para junto do Pai. Mas vai dizer aos meus irmãos: Subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia diária. Faça a experiência com Jesus ressuscitado. Então, Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Amados irmãos e irmãs, nós estamos dentro de um itinerário pascal. Nós vimos, no Evangelho de ontem, Jesus dizendo para os discípulos: Alegrai-vos. Percebe-se que esta alegria precisa nos levar para algo que o próprio Jesus disse: Ide por todo o mundo e a todos pregai o Evangelho. Quando Maria disse: Eu vi o Senhor, logo, foi anunciar aos outros que estavam com medo, escondidos. Por quê? Porque Jesus tinha morrido. Eles ainda não tinham acreditado naquilo que Jesus tinha dito, quando ele falou para os fariseus, aos mestres da lei: Destruí este templo e, em 3 dias, eu o reconstruirei. Dizendo da sua ressurreição. Mas isso ainda não estava bem assentado no coração dos discípulos. Por isso, meus irmãos, quando Jesus morreu e foi colocado no sepulcro, os discípulos ficaram desanimados, os discípulos ficaram com medo. E essa alegria, que nós ouvimos na homilia de ontem, traz justamente aquilo que Jesus pede: quem faz a experiência com o ressuscitado se alegra e vai anunciar, não guarda para si aquela experiência, quer que todos saibam que Jesus ressuscitou.
A prova da ressurreição é justamente isto: experimentar Jesus ressuscitado. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, o relato de hoje, daquela mulher, que era pecadora, mas foi acolhida por Jesus, ela teve a coragem de dizer na fé: eu vi o Senhor. A prova da ressurreição é justamente isto: experimentar Jesus, ela viu com os olhos carnais. Nós não temos essa graça. O que nós podemos anunciar e propagar é que vimos o Senhor com os olhos da fé. Esses olhos da fé nos levam a sair do natural e a nos aprofundarmos naquilo que é sobrenatural. A ressurreição é sobrenatural. Por isso, meus irmãos, a ressurreição provoca em nós o ide e anunciai. E isso precisa, meus irmãos, calar dentro do nosso coração, porque é um mandato de todos os batizados: ide e anunciai. O próprio Padre Jonas, dentro da comunidade Canção Nova, sempre teve esse ide encarnado na sua vida. Quantas pessoas fizeram a experiência do Cristo ressuscitado, por causa deste anúncio que o próprio Padre Jonas fez? Esse anúncio para libertar as pessoas do pecado do mal. E o carisma da Canção Nova é levar Cristo ressuscitado no poder do Espírito Santo. Este ide é a marca da ressurreição. Isso deve provocar o seu coração, porque quem faz a experiência não pode guardar para si mesmo, assim como Maria Madalena o fez: eu vi o Senhor. Quem faz a experiência com o Cristo ressuscitado precisa levar para os outros, precisa entusiasmar aos outros, dizendo: eu vi o Senhor. Eu trago como uma experiência própria destes 23 anos de caminhada e sempre falo isto para as pessoas: experimentar é diferente de ouvir. Quem ouve, escuta, mas, talvez, não muda. Mas quem experimenta, tem a sua vida tocada pela graça de Deus e pela graça da ressurreição. Por isso, meu irmão e minha irmã, eu quero dizer a você, que fez essa experiência de ver o Senhor, saia para anunciar, porque Cristo está no meio de nós, e por isso, nós pedimos esta bênção, para te enviar a anunciar este Cristo ressuscitado. Sobre você, desça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.